Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui hoje com vocês para falar sobre o Clube Empresa. O que é e do que se trata a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Se você gostou do tópico que nós vamos trabalhar aqui hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. Afinal de contas, ele é de interesse de várias pessoas, de vários torcedores, uma vez que esse projeto Clube Empresa poderá afetar diretamente o seu clube, o seu time, para uma melhoria ou uma formalização de forma empresarial para essa atividade tão relevante. Vamos lá, vou trazer aqui alguns pontos importantes, já deixando claro que nós teremos mais vídeos explicando essa legislação. Então nós vamos fazer parte a parte. E aqui nesse vídeo é a primeira parte explicando esse projeto de lei. Está aí para ser sancionado pelo presidente e é o Projeto de Lei 5516 de 2019, que cria a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Além disso, veja só, de criar uma sociedade anônima do futebol, traz regras de governança, de controle e transparência para essas sociedades, meios de financiamento da atividade futebolística e empresarial, o tratamento do passivo dessas entidades de prática desportiva e um regime tributário diferenciado. Percebam que a legislação, além de criar essa modalidade, esse tipo de sociedade, que é a Sociedade Anônima do Futebol, também se preocupou em trabalhar regras de transparência, tratamento do passivo tributário e também das dívidas que essas entidades possuem. Mas antes de explicar para vocês o que exatamente é a SAF, por que ela surgiu, você aí que é leigo no assunto, que não entende, claro, de todos os tipos societários que nós temos no nosso país, eu vou fazer aqui algumas considerações breves e isso vai facilitar muito a sua compreensão. Primeiramente, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado no nosso país. Quando se fala pessoa jurídica, é porque ela tem uma personalidade jurídica. Ela é uma outra pessoa. Como eu sou uma pessoa natural e você, nós temos as pessoas jurídicas, né, que tem lá o seu CNPJ. E a pessoa jurídica, assim denominada, ela é uma outra pessoa titular de direitos e obrigações. É a pessoa jurídica, assim sendo, que contrata jogadores, que firma os contratos, que tem conta em banco, enfim, titular de direitos e obrigações é quem faz negócio. Além disso, é o que chamamos de titular processual, porque é a pessoa jurídica que ocupa o polo ativo e passivo dos processos, já que tem a personalidade jurídica, é uma pessoa. E, por fim, ela tem o que chamamos de autonomia patrimonial. O patrimônio é da pessoa jurídica e não dos seus fundadores, dos seus sócios, dos seus instituidores. Ou seja, quando falamos em pessoa jurídica aqui no nosso país, nós temos uma pessoa distinta dos seus fundadores, dos seus sócios, dos seus associados. Perfeito. E essa pessoa jurídica, ela terá atuação em todo o nosso cenário nacional. O Código Civil, lá no artigo 44, nos indica quem são as pessoas jurídicas. E lá nós temos as associações, muita atenção nelas, temos as fundações, as sociedades, atenção nelas também, temos os partidos políticos, organizações religiosas e a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Esses sujeitos do artigo 44 são as pessoas jurídicas de direito privado. Então aqueles que querem constituir uma pessoa jurídica e sendo pessoa jurídica de direito privado, precisam então ir até o artigo 44 e escolher uma dessas modalidades.
Ah, eu vou optar pela associação, ou pela fundação, ou pela sociedade, ou pela EIRELI, ou um partido político, enfim. Essas pessoas jurídicas, então, cada uma tem sua peculiaridade. O que nos chama a atenção aqui, e que você aí está assistindo precisa ter muito cuidado, é porque o projeto de lei, ele traz a Sociedade Anônima do Futebol. É uma sociedade. Em contrapartida, nós temos os clubes de futebol no nosso país, a maior parte deles, ou quase todos, num formato de associação. Então, tanto a associação quanto a sociedade anônima do futebol, ou seja, associação ou sociedade, são pessoas jurídicas. E quais são as diferenças entre elas? Primeiro, que a associação prevista lá no Código Civil, no artigo 53, nos diz que é uma organização ou a junção de pessoas que se organizam, ou seja, as pessoas se juntam para desenvolver finalidades não econômicas. Não há finalidade econômica, não há finalidade lucrativa nas associações. Os sócios, então, da associação não terão distribuição de lucros, não há direitos e deveres entre eles. Um exemplo claro é o Cruzeiro Esporte Clube, né? O Cruzeiro e o Atlético, o Flamengo, enfim, são clubes de futebol gigantes aí no cenário nacional, que aqueles que ali participam, que são os seus associados, eles não têm retirada de lucro, nem direitos e obrigações entre si recíprocos. A finalidade ali futebolística não visa uma finalidade econômica, mas sim para desenvolvimento dessas atividades. Pois bem, esses clubes são formatos em associação e, por outro lado, surge então a possibilidade de se tornarem sociedades anônimas do futebol. Mas antes, veja, a sociedade ela é diferente da associação, porque a sociedade no nosso país, segundo o Código Civil, ela poderá ser de caráter empresário ou simples. O que nos interessa aqui é a sociedade de caráter empresária, lá do artigo 982 do Código Civil. Então, aqueles que querem constituir uma sociedade, eles então poderão criar essa sociedade, que é uma pessoa jurídica, com finalidade empresarial, porque o Código Civil assim permite. Olha uma primeira diferença. A associação não tem finalidade econômica, finalidade empresarial. A sociedade pode ter finalidade econômica, empresarial, distribuir lucro para os seus sócios. E aí nós temos uma grande diferença nesse sentido. Pois bem, daí surge a seguinte questão. Por que, então, trazer uma legislação cuja previsão é a criação de uma sociedade anônima do futebol? Isso porque, sendo sociedade anônima do futebol, ela poderá ter finalidade lucrativa, ela poderá ter finalidade empresarial, o que é impossibilitado pela associação, que é a maioria, que é o formato da maioria dos clubes de futebol do nosso país. Este é um primeiro objetivo, porque sendo empresária, ou sociedade empresária, terá então, dentro de outras possibilidades da lei, também a viabilidade de atrair investidores, normas de transparência e de segurança jurídica para aqueles que querem ali aportar os seus recursos. Pois bem, essa diferença entre associação e sociedade se mostra essencial para que você compreenda por que então mudar de associação para sociedade. Então vem a legislação, ainda com o projeto de lei, e conceitua a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E olha que interessante, a Sociedade Anônima do Futebol, ela terá como objeto principal ou principal atividade desenvolver a atividade do futebol, seja masculino ou feminino, em competições profissionais.
e terá a aplicação, em primeiro lugar, dessa lei que está sendo aprovada. E subsidiariamente a lei de sociedade anônima, que é a 6.404 de 76. Ou seja, existe uma lei para sociedades anônimas, que é a 6.404, mas ela será aplicada à SAF de forma subsidiária. Primeiro a legislação, que é o projeto de lei 5516, depois, na omissão, ou não havendo previsão aqui, na SAF, a lei de sociedade anônima, que é uma sociedade por ações. Para se ter uma ideia, essa lei de sociedade anônima tem 300 artigos, ela é super extensa e antiga, ela é de 1976, mas é aquela que se aplica às sociedades anônimas. E para se ter uma ideia também, a sociedade anônima ela é sempre obrigatoriamente empresária, caráter empresarial. Ela é uma sociedade de capital. O que interessa é a segurança do capital aportado. Não há pessoalidade, não se olha para as pessoas, mas para o capital que ali é aportado, investido, integralizado nessa sociedade. Sendo sociedade capital, o que interessa é capital, é dar resultado. E para isso, uma gestão eficiente e transparente se mostra essencial. Pois bem, essa introdução ela é importante para que você então compreenda a diferença de associação para sociedade, que a SAF é uma sociedade anônima e sendo anônima será empresária. E sendo empresária, ela então terá um objetivo de capital financeiro, de gerar resultados e distribuir esses resultados, esses lucros e dividendos aos seus investidores, o que não existe na associação. Ok, e aí você me pergunta assim, mas professor, por que não criar uma sociedade anônima comum, ou seja, sem a SAF, já que existe a sociedade anônima aí na legislação, e tocar o futebol? Isso é perfeitamente possível, como qualquer um desses clubes aí poderia ter criado uma sociedade anônima, mas, veja bem, neste caso, ela começaria do zero, né? E começando do zero, ela então não teria a vinculação com a associação, com contratos existentes, com regras futebolísticas de estar na divisão profissional que está jogando, né, com as obrigações que já existem. Então vejam só, alguns clubes no Brasil começaram do zero, criaram sociedades empresárias, seja limitada, seja anônima, e vem tocando aí essas sociedades de forma originária, ou seja, não começaram como associação. Por isso, nós temos hoje no país uma grande quantidade de clubes de futebol associação e temos uma pequena quantidade de sociedades empresárias, seja limitada ou anônima, tocando o futebol. Perfeito? Aqui então compreendemos essa distinção. E aí, o que fez a legislação? Bem, eu vou criar a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, mas eu preciso vincular essa SAF às associações que estão existentes, ou seja, precisa ser uma solução ou uma alternativa para os clubes de futebol já existentes na forma de associação. Por isso, a lei traz 3 sujeitos dentro dessa SAF. O primeiro deles é chamado de clube, e sendo clube, ele tem a definição de ser uma associação de fomento e prática de futebol. Ou seja, quando se fala clube, são aquelas associações já existentes que trabalham com o futebol. E são a maioria dos nossos times de futebol, né? Como eu disse, Cruzeiro, Atlético, Flamengo e dentre vários outros aí que estão nesse formato de associação. Traz um segundo sujeito à legislação, chamado de sociedade empresária original. Essa sociedade empresária original é justamente aquele time de futebol que começou como sociedade empresária. Ele não começou como associação, mas como uma sociedade empresária original. Se originou
como sociedade e não como associação. Então a lei preocupou com os dois sujeitos que hoje já existem. Olha, você aí é time de futebol? Então você é associação ou você é sociedade original. Você está em um desses dois pontos. Quem é associação eu vou chamar de clube na lei. Quem é sociedade original eu vou chamar de sociedade original do futebol, que é então outro sujeito que pode utilizar dessa legislação. Trouxe ainda a lei um terceiro sujeito, chamado de entidade. E essa entidade de administração, quem é esse sujeito? Ou é a confederação, né, ou a liga, né, ou a federação que administra, regulamenta, organiza as competições profissionais na prática desportiva. Então essa entidade, ela é chamada assim na lei. Então fez a SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Quem fez essa lei? Já indicou quem são os três sujeitos. Clube, que são as associações, Sociedade Originária do Futebol, que é uma sociedade, e a entidade, que é o ente que administra essas competições profissionais. E traz, então, dentro da legislação, regras para aplicação a esses sujeitos, especialmente o clube, que são os times de futebol, ou sociedade empresária original, que é desses times de futebol também, eles poderão utilizar dessa nova legislação. E eu digo poderão porque é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Utilizará quem quiser. Lembrando que aquele que utilizar dessa lei, ele terá vários benefícios. Porque eu disse, a criação da legislação ela veio agregada de outros elementos, como regras de governança, transparência, né? Meios de financiamento da atividade, tratamento do passivo que hoje existe, que é gigantesco, e um regime tributário específico para essas SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol. Bem, meus amigos, esse é o nosso primeiro vídeo com o professor José Humberto, falando sobre a SAF, uma introdução, trazendo aqui a distinção entre associação e sociedade e os sujeitos da lei. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre essa transformação, como é que isso vai acontecer na prática, e aí merece muito cuidado e atenção de vocês, porque, veja só, aí você vai entender por que um clube de futebol hoje, que é associação, ou que é uma sociedade originária do futebol, poderá ou deverá migrar para um clube empresa, né? Qual é esse benefício? Se você compreendeu, gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo, o seu comentário é muito importante, ou seja, quais são suas dúvidas em clube empresa, todas elas eu vou responder aqui no canal, também lá no Telegram do professor José Humberto, o link está aí. Vamos debater essa questão e entender por que é tão importante essa matéria e tão viável para os nossos clubes de futebol. Lembrando que dentro do cenário mundial, dos 30 clubes que têm o maior faturamento no mundo, 3 são associações, 27 são clubes empresas já, né? Ou seja, já mostra aqui pra gente que realmente o clube empresa consegue ter um faturamento muito mais significativo. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve estou de volta, trazendo mais sobre o clube empresa. Valeu, pessoal. Um grande abraço.